Bom, pessoal, vamos lá. Sequência didática, mudança de foco narrativo. Por que eu estou mostrando essas imagens para você? Essas imagens para vocês são da Emília, do Visconde de Sabugosa, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. É sobre ele que nós vamos estudar, tá? 2 textos dele. O primeiro nós já lemos, que é Em Férias, que o Pedrinho, ele ia entrar em férias e escolheu o sítio da Dona Benta para passar as férias dele, que lá é um lugar muito divertido. Agora nós vamos ler o segundo texto, também de Monteiro Lobato. Primeiro nós vamos fazer uma leitura geral, tá? Na página 197, volume 2. Depois nós vamos lápis na mão, porque nós vamos analisar algumas coisas e depois nós vamos fazer uma análise mais intensiva entre os 2 textos, ok? Então, vamos começar a leitura? Vamos lá? Acompanhando comigo, ok? Então, vamos lá? Medo do Saci. Pedrinho, naqueles tempos, costumava passar as férias no sítio da Dona Benta, onde brincava de tudo, como está nas renações e na viagem ao céu. Só não estava contando com o que lhe aconteceu antes da fama da viagem ao céu, quando andava com a cabeça cheia de sacis. Vocês sabem que é lá o Monteiro Lobato que também criou o personagem do Saci, ok? A coisa foi assim. Estava ele na varanda, com os olhos no horizonte, postos lá longe. Aparecia o verde escuro do capoeirão dos tucanos, a mata virgem do sítio. De repente disse: Vovó, eu ando com umas ideias de caçar na mata virgem. Dona Benta, ali na sua cadeirinha de pernas cotós, entretecida com tricô, cotó é pequenininha, tá, gente? Ergueu os óculos para a testa. Não sabe o que há naquela mata, onças? Disse com ar sério. Certa vez uma onça pintada veio lá, invadiu aqui o pasto e pegou um lindo novilho da vaca moça. Mas eu não tenho medo da dona onça, vovó, exclamou Pedrinho, fazendo o mais belo ar de desprezo. Dona Benta riu-se de tanta coragem. Olhem o valentão, foi que naquela noite entrou aqui berrando uma ferroada de vespa na ponta do nariz? Sim, vovó, de vespa eu tenho medo, não nego, mas de onça não. Se ela vier do meu lado, prego-lhe uma pelota no bodotoque, novo no olho esquerdo e outra bem no meio do focinho e outra... Chega! Interrompeu Dona Benta, com medo de levar outra uma pelotada. Mas, além das onças, existem cobras, disse, que até urutubus naquele mato. Cobra? E Pedrinho fez outra cara de pouco ar ainda. Cobra mata-se com pau, vovó? Cobra? Ah, eu lá tivesse medo de cobra? Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: e há aranhas, caranguejos, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. O menino cuspiu do lado com desprezo e esfregou o pé em cima. Aranha, mata-me sim, vovó, e... Seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também as sacis, remotou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo do saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre eles. Era da cidade e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo do Saci.
Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado daquele moleque numa perna só. Desde esse dia, Pedrinho ficou com um saci na cabeça. Vivia falando em saci e tomando informações a respeito. Quando consultou tia Anastácia, a resposta foi: depois de fazer pelo sinal da cruz e credo. Pois saci, Pedrinho, é uma coisa que que a cidade nega. Diz que não há, mas há. Não existem pessoas por aí, desde que nascem e morrem no meio do mato, que jura não ter visto nunca o saci. Eu nunca vi mesmo, mas sei quem viu. Quem? O tio Barnabé. Fale com ele. Pessoa sabida está ali. De todas as feitiçarias, e de saci, de mula sem cabeça, de lobisomem, de tudo. Pedrinho ficou pensativo. Agora, galerinha, nós vamos analisar o texto em si. O texto, ele é feito com diálogos. Ele teve o início pelo narrador, dizendo, até aqui o narrador contou a história, né? Que o Pedrinho estava de férias, passando lá, e de repente ele quis ir para a mata. Só que depois disso, a história toda foi contada em diálogos, tá? Que são discursos diretos. Então, no diálogo, nós vamos pintar. O que há no diálogo, no discurso direto? Travessão. Por quê? Os travessões indicam as falas dos personagens. Quem está conversando? Pedrinho e Dona Benta, tá? Então, nós vamos pintar todos os sinais de travessão que indicam diálogo com lápis de cor, ok? Nessas falas, nós temos o quê? Além do diálogo, nós temos algumas pontuações que dão típicas da conversa. Perguntas, respostas, ponto final. Então, olha lá. Vovó, eu ando com a cabeça de na mata virgem. Dona Benta, ali com a sua cabeça, com sua cadeirinha e as pernas cotós, entretida no tricô, ergueu os óculos para a testa. Mas não sabe da Dona Onça? É uma pergunta, tá? Então, ponto de interrogação. Disse com ar sério, tá? Até lá, o Pedrinho estava falando, desprezando da onça e também desprezou das moscas vespeiras, ele já havia sido picado. Então, olha lá, outro ponto de interrogação, ó. Aqui ela está exclamando, que valentão! Ponto de exclamação, ok? Foi quem, naquela tarde, entrou aqui berrando com uma ferroada de vespa no ponto do nariz? Então, aqui tem uma pergunta, ponto de interrogação. Então, eu quero que vocês identifiquem nas conversas, no diálogo, há interrogações, exclamações, olha lá. Chega! Interrompeu Dona Benta. Nesse chega, você está vendo? Chega é uma ordem. Eu uso aqui o ponto de exclamação, dando uma ordem. Chega! Ponto de exclamação. Então, vamos identificar o ponto exclamativo. Tá bem? Aqui. Você não sabe que há urubutus também naquele mato? E cobras? Ele cobra... Ponto de interrogação. Também fez pouco caso da cobra. Então, nós estamos identificando aqui, galerinha, o que é mais importante. Um discurso direto, tá? Que é isso? É uma conversa direta entre a Dona Benta e o Pedrinho. Então, o narrador, ele não conta a conversa, ele coloca a conversa dentro do texto, ok? Então, vamos lá.
Quando ela fez menção que disse o Saci, ele disse, olha lá, desde esse dia, Pedrinho, com o Saci na cabeça, vivia falando em Saci e tomando informações a respeito. Quando consultou tia Anastácia, a resposta foi de fazer o sinal da cruz e dizer, credo! Credo, gente, olha aqui, é uma frase exclamativa com referência a medo, tá bem? Então, as frases exclamativas que tem o ponto de exclamação são ordem, pedido, medo, admiração, surpresa. Então, nós vamos pintar o ponto de exclamação que identifica um medo aqui, ok? Olha lá. Pois Saci, Pedrinho, é uma coisa que gente da cidade nega. Mas quem mora, quem viu, quem nunca vi nenhum, mas sem quem viu. Quem? Uma pergunta, um ponto de interrogação. Está perguntando, quem viu o Saci, tia Anastácia? Tia Dona Benta? O tio Barnabé. Pessoa sabida está ali. Quer dizer, uma admiração do tio Barnabé que sabe de tudo. Olha lá. Ponto de exclamação. Entende que todas as feitiçarias e de Saci, mula sem cabeça, de lobisomem, pessoal, todos esses personagens folclóricos, principalmente o Saci, eram todos citados no sítio do Pica-Pau Amarelo, que colocaram personagens folclóricos, tá? Eu quero que vocês leiam esse texto, percebendo que nesse texto o narrador, ele tira a sua contagem da história, a sua narrativa e coloca uma fala direta entre Dona Benta e o Saci, e o Pedrinho, falando do Saci, do lobisomem, que é o único que lhe deu medo de ir para a mata, ok? Façam essa análise. Essa análise é mudança de foco narrativo, então eu quero que vocês olhem o que o narrador fez de diferente. O narrador, ele colocou a fala e, a partir desse texto todo, é uma conversa direta entre Dona Benta e Pedrinho. Então, vocês vão identificar, como eu disse, a maneira com que foi colocada em diálogo. Se é colocado em diálogo, nós temos o travessão, nós temos várias pontuações, interrogações, que significam perguntas, exclamações, que significa medo do Saci, surpresa, admiração com o tio Barnabé, que sabia de tudo, medo, credo. Então, assim, medo do Saci. Então, todas essas falas contêm a pontuação adequada que nós acabamos de fazer a análise, ok?